aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, é o Fitcast, o seu podcast sobre o mundo fitness. E hoje tá incrível. Incrível. Eu adorei incrível. O nosso convidado de hoje. Não vamos nem falar. Apresenta ele, vai. Eu vou deixar ele se apresentar. Assim. Não, mas fala só o tema, do que é. O tema é assim, que é uma coisa que o Brasil ama. E tá chegando. E tá chegando a Copa do Mundo. Isso aí. Então o nosso já tema hoje é... Álbum de figurinha? Eu tenho, tiramos 6 figurinhas. E nós já temos uma rara. Estamos meio quebrados financeiramente, estamos devagar nas compras, né? Mas vamos esquecer o álbum. Vamos vender a nossa rara. Vender a rara, certo. A gente compra mais figurinha. Então é o seguinte, vamos falar sobre futebol, sobre jogador profissional, ex-jogador profissional, como que é a carreira, tirar suas dúvidas, matar suas curiosidades sobre futebol. E nosso convidado nada mais nada menos que ele, André Cunha. E aí, André Cunha? Lenhador! Lenhador! André Cunha, por favor, se apresenta, seja bem-vindo, tá? Muito obrigado pela sua participação. Pode ficar à vontade, fala o seu nome, como você começou. E a gente vai contando um papo bem legal, meio dinâmico, beleza? Obrigado pelo convite primeiro, né? Estar participando com você. É sempre bom estar falando da minha carreira, sobre futebol. É uma coisa que eu vivo disso, né? Vivi 20 Quase anos de futebol ama. profissional. Então eu sou apaixonado por futebol. Vejo futebol direto, dou aula de futebol. Então, meu nome é André Cunha, né? Para quem não me conhece, eu fui atleta profissional durante 20 anos. Joguei em alguns clubes aí importantes do futebol brasileiro, Palmeiras, Ponte Preta, né? Fiz uma carreira também muito bonita lá no 15 de Piracicaba durante 5 anos. Que é de lá que é o lenhador, não é? É de lá que eu ganhei o apelido de lenhador também, então acho que tem bastante coisa pra gente. Acho que já é legal explicar, né, esse apelido aí, então. Vamos? Já quer que eu já explique já agora? Vamos começar já. Na verdade, assim, eu comecei a deixar... Eu sempre tive barba, né? E então minha barba começou a ficar maior e eu deixei. E aí surgiu a moda, né, nas barbearias e tal, e o cara falou, é estilo lenhador essa barba aí e tal, então. Tipo o André Cunha, mano. E aí eu saí do 15 em 2012, né? Joguei 2011, 2012 e voltei em 2017 para 18. E aí você encerrou a carreira lá? Eu encerrei lá. E aí acontece que a minha apresentação, por conta da minha barba que eu já tinha, foi numa barbearia. Né? Então, legal. aí, quer dizer, aí todo mundo fala, o André voltou, lenhador e tal, e aí eu fazia muitos gols, também voltei bem fazendo gols, e o próprio cara do som do estádio, que é o cara que fica durante os jogos falando as propagandas, algumas coisas, quando eu fazia o gol, ele falava, né? Gol do André Cunha, o lenhador, e aí... E pegou. E eu usava nas minhas hashtags também, lenhador e tal. Ó, barbearias aqui de Araçatuba, já temos modelo, garoto propaganda, tá? Então contrata. Então o contato aí no Instagram dele aí, me chama. Exato, gente, lenhador. Aí isso pegou, aí. E aí algumas pessoas me chamam, né? Mensagem me chamam de lenhador. Cara, o André tem um pouquinho de propriedade para falar um pouquinho da carreira dele, assim, porque eu acompanho ele desde criança, eu conheço o André, inclusive, né, desde mais novo. O André, pra quem não sabe, começou jogando basquete, né, André? É verdade essa história? Conta aí, é mito ou é verdade isso aí? Não, na verdade eu sempre joguei futebol, né, de criança, desde moleque, só que aí meu irmão jogava basquete, né? Isso. Então durante a semana eu não fazia nada, e aí tinha treino de segunda a sexta de basquete. Na Vera, no ginásio, eu falei, vou jogar. Tô dentro. E aí gostei, eu era rápido, né, comecei a pegar a manha e aí joguei dos 12 aos 20 anos basquetebol. Mas também jogava futebol nos finais de semana. Mas eu joguei basquete durante muito tempo e eu gostava muito. No futebol profissional, você começou com que idade, André? Profissionalmente? Então, na verdade, assim, que nem eu fui um atleta que não tive base, né? Geralmente o pessoal joga sub-13, sub-15, vai escalando. Vai escalando, sub-17 e eu não fui, porque meus amigos estavam no basquete. O pessoal do sub-17, do aspirantes na época, falava assim, vem jogar no AIA aqui. Eu falava, não vou. E acabou que Mas o basquete você jogava em treinamento? Jogava regionais, Campeonato Paulista Juvenil também, tudo, né? Tudo com as competições. E aí acabou que em 2001, eu já tinha 21 anos, e aí eu virei profissional direto na Penapolense, na quinta divisão, a pior divisão que tem, né? De todos. Aquele que a bola não para no chão. Bola ruim, tudo ruim, campo ruim, né? Mas começamos ali e foi dando certo. 2001. 2000. Depois foi quando eu comecei a fazer faculdade também, só que eu não terminei. Eu fiz 1 ano e meio de educação física e tranquilo. Não fez ainda? Não fiz ainda, tô pensando em voltar. Tô pensando em voltar. Sempre é tempo, né? Depois do Penapolense... Aí depois do Penapolense, aí foi Araçatu, no AIA. Aqui, depois Bandeirante de Birigui. Aí depois voltei pro AIA. Eu jogava no Araçatu e no Bandeirante.
Até 2003. O primeiro semestre no Araçatuba, segundo no Bandeirante de Birigui. Série B. O Araçatuba era 2, né? Segunda divisão. E o Bandeirante era a Copa Estado de São Paulo, que a gente foi campeão em 2001 até, pelo Bandeirante. Tá, verdade. A Copinha Coca-Cola, passou na Record, né? Um monte de... Olha lá as imagens. Aí, ó. Aí tem umas Esconde essas camisas mais pesadas aí, que nós vai mostrar já, aí, ó. Aí, ó. Aí foi que... Aí eu fui pra Ponte Preta em 2004. E aí da Ponte Preta foi onde... 2004. Você ficou quanto tempo na Ponte, André? Na Ponte eu fiquei 1 ano só, né? Que foi um dos melhores anos da minha carreira. Cara, a Ponte tem uma torcida, né? Fala que é uma das mais apaixonadas, né, mano? Na verdade, Ponte e Guarani, né? Os dois de Campinas, os dois de Campinas. As duas torcidas são fanáticas. Os caras são igual o Corinthians e o Palmeiras, briga. Eu joguei um derby lá, derby campineiro, que o bicho pega, né? Pior que Fla-Flu. Quando a gente chegou no estádio, assim, no Moisés, e fazia não sei quanto tempo que a Ponte não ganhava do Guarani em casa. E aí o ônibus cercado, mais de 5, 6 lotado, em volta do ônibus, cantando o hino. Então, quer dizer, é coisa assim que marca, né? Você lembra? E aí nós ganhamos de 3-0. Cara, ganhou o derby e os caras falam, pode fazer o que vocês quiserem agora. Agora acabou. E foi bem no aniversário da Linda, minha esposa, no dia 10 de julho. Aí a gente saímos pra comemorar lá, o torcedor encontrava, pode... Quanto foi o jogo, André? 3-0. 3-0, fez gol? Não, 3 gols do Eldon. Só ele e o Rirena, 2 caras que fizeram 3 gols em derby. Caraca, velho. Entendeu? Você deve ficar marca o resto do clube. É legal que o seu começo no futebol foi diferente da grande maioria, né? Porque a molecada hoje em dia vai, desde pequenininho, já vai treinando e vai tentando aí seguir no profissional. Você não, né? Então, quando a pessoa tem talento, tem. Porque você foi inspirado pelo seu irmão, entrou aí no basquete, mas não teve jeito, o futebol tava na sua história mesmo. Na verdade, assim, que nem eu tava falando pra você antes de começar. Tudo surgiu de um sonho, né? Eu sempre, desde criança, eu tinha um sonho de jogar futebol. Sempre. Eu ia pra escola quando eu tava terminando o ensino médio, a professora falava, que vestibular você vai fazer? Eu falava, o mais difícil, jogar futebol, que sai de 200 mil, sai um, né? Porque é muito difícil, é muito concorrido. Então, quer dizer, esse sonho permaneceu em mim, né? Entendi. Só que eu comecei a trabalhar, trabalhei em loja de conveniência, fui fazendo um monte de coisa, porque eu já tava com 20 anos, só que acabou que as coisas encaminharam para isso. E aí, eu não sei, assim, lógico, eu tenho um talento, né? Mas o que chegou por acaso, né? Sim, mas o que eu sempre falo pro meu filho, às vezes, né? Que ele jogando bola, ele é mais talentoso que eu, se você for ver tecnicamente, né? Em algumas coisas. Ele teve a base, né? Só que eu era teimoso. Eu falo pra ele, eu sou um cara persistente e teimoso. Então, como eu tinha esse sonho, é o que eu falo, né? Um lema que eu sigo, assim, que eu aprendi. Fica a dica aí, pessoal, esse lema aqui, ó. Isso aqui é fundamental pra vocês aí, ó, filhos aí. É uma coisa que eu aprendi, né? Eu tenho um lema assim, eu aprendi não faz muito tempo. Eu aprendi com um treinador há uns 5, 6 anos atrás. E é uma coisa que é verdade. Não adianta você sonhar só, você tem que perseguir um sonho. Se você ficar sonhando sem perseguir ele, sem querer ele, não vai adiantar. Você vai ficar com o sonho ali, mas você não vai conseguir. Então, é sonhar e ser um perseguidor de sonhos. Então, foi isso que eu fiz depois que eu virei atleta profissional. E eu falei, não, esse aí eu vou conseguir. Fui persistente, teimoso, né? Dedicado também ao extremo. Eu sou um cara que sempre me treinei mais que todo mundo. Não vai longe, né? Por exemplo, o pessoal fala muito do Cristiano Ronaldo. Sim, sim. Né? O Messi nasceu com tudo. O Cristiano Ronaldo ele foi se aperfeiçoando e virou o que virou, né? O Cristiano Ronaldo é uma máquina, né? Ele trabalhou para isso. Ele se transformou. O Messi ele tem um dom, né? Um talento que é dele, não tem como tirar dele. Não tem como. Né? Essa foto aqui, então, você já estava essa fazendo aí, ó. a troca aí do basquete pelo futebol? O Book, o João, que morreu, falecido, cara, da academia. Da academia, o João. Tá abraçado ali. Quem mais? O Elvis não tá aí? O Elvis não tá. O Malone e o... Esqueci o nome de alguns ali. Mas é uma turma bacana. Eu tô ali. Que legal, mano. Já tinha começado aí o futebol? Não, já jogava futebol aí. Futebol, mas não sempre. No profissional. Mas não profissional. Profissional não, ainda não. Depois que eu comecei profissional, aí eu parei com o basquete, né? Aí não teve como mais. Que show. André, posição que você sempre jogou no interior mais, quando você foi pra Ponte? Teve uma troca. Na verdade, eu jogar mais no meio, de meia, não era? Eu sempre fui meio atacante. Meio atacante, sempre joguei. E quando eu cheguei na Ponte, em 2004, eu já tinha feito pré-temporada aqui em dezembro de 2003 com o Aia, o Andrezinho, preparador físico, eu tava voando já. E lá na Ponte, geralmente, como eles jogam o Campeonato Brasileiro, eles se apresentam no dia 3 de janeiro, 4 de janeiro, para jogar no dia 15 já, com 11 dias de treinamento. Então, como eu cheguei lá, eu tava voando, o cara falou assim, vamos pro jogo? Eu falei, vamos. Só que ele falou, nunca tinha disputado na primeira divisão. Você é louco? Jogar contra o São Paulo no Morumbi.
Quer mais motivação que isso? Até no gol, você quer que eu vou? Falei, eu só quero de lateral direito. Falei, não quero. Aí, cara, fui bem pra caramba, empatamos o jogo, 0x0. São Paulo de Lugano, Luiz Fabiano, Rogério Ceni, Gustavo Foi sua estreia, né? Foi minha estreia. Aí, só de cara, hein? Então aí, quer dizer, fui bem, e aí, cara, falei, virei lateral direito. Aí joguei o ano inteiro, mais de 50 jogos. Então, dependendo do clube que você foi, você teve essa troca de posição. Esse ano eu tive essa troca. Aí depois eu fiquei jogando de lateral até 2011. No final todo do Palmeiras também, que você foi pro Palmeiras? Como tudo lateral. Aí em 2011, quando eu voltei pro 15, que eu voltei a ser meia. Que legal. Aí eu terminei sendo... Pra você chegar na Ponte, André, você teve, como que eu posso dizer, um empresário? Na verdade, assim, na Ponte, o China, que era de Piracicaba, conheci o Vadão, o finado Vadão, que é o treinador que foi de São Paulo também. Mandou um DVD meu, o Vadão falou, não, traz ele aqui pra gente fazer uma avaliação na Ponte. Isso em 2002. Aí eu fui bem pra caramba, cara. Nos treinos, tudo. Fiquei uns 2 meses fazendo teste lá. E eles falaram assim, mas e aí? Eles precisam me falar se eu passei ou não. Não é porque eu tô aqui quase, né? Eu tava lá quase morando direto lá. Tá virando. E aí eles falaram, não, você passou tal, mas a gente quer que você vai pra Ponte B em Sumaré. E a Ponte B era a 5ª divisão. Eu falei, vou voltar para Araçatuba, porque lá eu tô em casa e é a 2ª divisão, E aí, tudo bem, voltei. E aí, em 2004, eles estavam economizando, eles ficaram devendo. Em 2003, ligaram pro Vadão e falaram, Vadão, indica um meia aí, que a gente quer uma aposta para pagar, né? Não pagar um salário tão alto. Por que vocês não trazem o André, que foi bem aqui, é uma aposta. E aí eles me ligaram, e aí eu fui contratado, e aí deu certo, né? Um ano na Ponte. Um ano, aí já virou loucura. Depois da Ponte Palmeiras. Aí foi o desafio da sua... Palmeiras! De coração dela, amiga. Foi um desafio, assim, da sua vida? Aí foi, cara, assim, o ano de 2004 foi espetacular, assim, as coisas foram muito rápido, né? Você ficou quanto tempo no Palmeiras, né, André? Eu fui comprado 3 anos. 3 anos. Só que eu joguei um ano só. Eu joguei um ano de 2005, depois eu fui emprestado 2 anos. Mas 2004 foi loucura, cara, né? Eu joguei bem, fui... E aí São Paulo... E lateral, né? De lateral. Aí São Paulo veio atrás, Palmeiras, Atlético Paranaense. Foi seu melhor ano, você acha? Não, em 2004 foi o meu melhor ano. Foi, sem dúvida, assim, foi espetacular. Na verdade, assim... E sendo procurado por outros times grandes, né? Na verdade, assim, eu joguei o Campeonato Brasileiro da Série A pela Ponte, cara. Era 24 clubes na época, não era 20. Então era 46 rodadas. Eu joguei 43. Nossa. Fiquei 3 de fora por cartões amarelos, ainda não foi nem o treinador na época do Palmeiras, quem que era? Você lembra? Quem me levou foi o Estevan Soares, né? Mas teve o Estevam, depois passou o Candinho, o Bonamigo e por último, com quem eu joguei mais foi o Leão. O Leão. Diz que era Leão mesmo, né? Ele é gente boa, cara. Só pra imprensa que ele passa. Ele brinca, gente boa. Pra mim foi super... Quem que no Palmeiras, André, você chegou a fazer gol no Palmeiras? Não, no Palmeiras o que faltou foi isso. Mas assistência... Mas tava lá nos assistência comentários, volta pro Verdão. Assistência você deu, né? Que jogo que foi, você lembra? Assistência? Contra o Cruzeiro, contra o Goiás eu dei 2, tem até o lance que tá na foto lá, que é o Jadilson. Eu cruzei uma bola pro Juninho Paulista, que é o pentacampeão, fazer um gol, e depois uma pro Diego Souza também. Assistência eu dei, cara. Jogou com o Diego Souza, né, cara? Juninho Paulista, olha só, cara. Você vê, pessoal, aí, ó, não é só querer sonhar, é ir atrás do seu sonho. Na verdade, eu tive a oportunidade de jogar assim, contra... E a favor. E do lado, né? Joguei contra Neymar, contra Robinho, contra Mascherano, contra Tevez, contra Júlio César, goleiro da seleção. Eu esqueço, né? Tem vários. Mas aí joguei do lado do Marcos, goleiro pentacampeão, do Juninho Paulista, do Gamarra. O Marcos era o goleiro do Palmeiras na época? Já era verdade. Era Marcos, Sérgio e o Diego Cavalieri. O Cavalieri. O Palmeiras tinha goleiro pra caramba. E do Palmeiras, assim, cara, a sensação, a primeira vez que você subiu foi no Morumbi. Não, a Ponte foi no Morumbi, né? Não, no Palmeiras foi lá no antigo Palestra Itália, que já derrubou, né? Mas, contra cara, quem assim, foi, você lembra? Lembro, contra o Paulista de Jundiaí. E a sensação da torcida ali, como que é? Diferente? Cara, assim, é o que eu falei, eu tinha um sonho de jogar num clube grande em São Paulo, cara. Logo que eu cheguei, na verdade, pra me apresentar, é uma coisa totalmente diferente, né? Eu fui me apresentar em Jarinu, cara, aí me deram a camisa pra pôr, fotógrafo de tudo quanto é lugar, entrevista, puta. E eu tinha sonhado, antes de ir tinha sonhado que eu tinha ido pro Santos. E aí eu tava no Santos, os caras tirando foto, então quer dizer... Só mudou o clube. Só mudou o clube. Aí o Palmeiras cheguei, cara, é uma torcida gigante, jogar no antigo mesmo Palestra Itália, a gente jogava com 30 mil pessoas, cara, a torcida do Palmeiras também... Cobrança também é terrível, isso, né? Aí é o pior que tem, a pressão é por isso que até eu não fiquei tanto, né? Que nem tipo assim, na verdade assim, você jogar num clube grande não é tão simples, né? Você não tá bem,
os caras têm outro. Tchau, né? Não fica tem, no não tem. banco, Fica direto, descansa. Aí vai emprestado. Foi o que aconteceu comigo, né? Porque no Palmeiras eu não consegui fazer gols. Porque eu fui contratado, porque na Ponte eu fazia gols. Só que tinha um esquema diferente eu atacava mais, tinha mais liberdade. Isso então, aí ninguém vê, é diferente né? algumas coisas, né? Então a adaptação é totalmente. Você chega no Palmeiras, você já tem que provar. Mas você foi bem, né, no Palmeiras, né? Foi uma temporada. não fui assim. Né? Faltou o gol, né? Não fui extraordinário, mas eu fui regular, né? Não foi fui melhor tão mal que também. muitos caras, né? Só que a cobrança, aquele ano a gente. Olha lá a imagem. Né? Hoje tá muito melhor pra jogar, né? Se fosse Palmeiras hoje, aliás, o Rogério era mais Ceni, fácil, né? Tá magrinho, mano, tá filé. Leva, bicho. Eu tenho uns meios aí de São Paulo aqui, velho. Passa, fácil, hein? Faz favor. Deixa ele só fazer meu coração sofrer, poxa. Mas você parou com a carreira profissional. Tem chances de voltar, porque eu tava vendo as fotos ali, o pessoal volta pro Verdão, volta não sei o quê, e aí? Mas tem condições? Existe essa possibilidade ou não? Ó, eu falo pra todo mundo isso, eu queria jogar até os 50 anos, se eu pudesse, né? Mas na verdade assim, eu parei com 40 anos, né? Já é uma idade avançada para um atleta. Batendo pênalti ali, legal. Para um atleta profissional. A média de idade de um atleta profissional parar é 32, 33. Então eu joguei até os 40, né? Então isso já me deu uma longevidade grande, por conta que eu sempre me cuidei, mas hoje em dia não, assim, é muito difícil eu conseguir jogar acho que 90 minutos na intensidade que é muito difícil, né? A competitividade do futebol hoje em dia é muito. Eu até brinquei esse dia que eu faço alguns eventos com a seleção de Master, né? Que eu estou participando. Os caras me chamaram para dar uma renovada na idade também, é um pessoal mais velho, Viola, Birubiru, uns caras mais antigos, né? O Vitor, o Elivelto, e aí o Doriva foi. E o Doriva é treinador, né? Treinador. E aí ele falou, pô, André, você tá correndo pra caramba ainda. Eu falei assim, aí eu peguei e falei assim, assume um time aí. Me leva uns 15 minutos do segundo tempo, 20 eu aguento jogar. Dá pra aguentar. Mas é difícil, profissionalmente hoje é mais brincadeira, né? Eu jogo festa, jogo campeonato amador aqui na cidade, porque futebol não tem como eu parar de jogar, né? Eu adoro jogar futebol, é a coisa que eu mais gosto. Bonito, hein? Isso aí ia ser um golaço. Você entrar, é o goleiro, filho de mamãe. E eu quero puxar um assunto agora sobre lesões, aproveitando aí que você falou que sempre se cuidou bem e tal. A gente sabe que o futebol é um esporte muito lesivo, né? Acaba machucando bastante. Você teve alguma situação grave, assim, cirurgia? Porque você falou que você tá bem, e aí? Não, eu tô bem reformado agora. Passei ali no... Não, mas na verdade, assim, o futebol ainda, que nem eu tô falando, cada ano, né, é muito competitivo, é muito impacto, toda hora. Você pode ver um jogo de futebol, nego batendo cabeça, cortando... E mudou, né, André? O físico hoje é muito... A parte física melhorou muito. Então, agora veio até a regra sobre cabecear, né? Estão tentando pôr isso, os mais novos, acho que sub-9 ou sub-11, isso. Até o sub-11 não vai poder mais cabecear, porque vai ser falta. Mas isso aí é um pouco não dá, né, velho? Porque como é que o cara vai vir a bola e não vai tirar... Se ele tirar a bola dentro da área, vai ser pênalti. Exatamente. Que é falta, se for dentro da área, é pênalti. Aí não dá. Mas assim, toda hora é impacto, né? Futebol você toda hora tá trombando, tá caindo, tá saltando. Então, assim, lesões eu tive duas graves. Duas gravíssimas, né? Uma, que foi a primeira, eu já tava com 38 anos, eu rompi o tendão de Aquiles total. Nossa. Sozinho. Né? E foi assim, quando eu machuquei... Aí, lance de jogo mesmo? Jogando, jogo valendo, o último jogo de classificação. E aí eu dominei uma bola no peito, a hora que eu virei, parecia que eu tinha levado uma pedrada. Tanto é que é a síndrome da pedrada. E eu falei, quem que jogou essa pedra em mim? Só que senti na hora e adormeceu. Levantei, os caras vão voltar pro jogo. Eu falei, vou. Eu pus o pé no chão, não aguento, não tem apoio, né? Caí, aí comecei a chorar, fiquei triste demais, porque... Sabia que a lesão era grave, né? E aí a sorte que um amigo meu, médico de Piracicaba, estava assistindo o jogo, me ligou depois do jogo e falou, meu amigo em Piracicaba é especialista em pé, ele vai te atender amanhã já, marquei com ele uma consulta para você, para ele te avaliar. Falei, não, tranquilo. E aí fiz a cirurgia, machuquei no sábado, na quarta-feira eu operei já. E aí eu pensei, rápido, bem rápido, mas eu pensei que eu não ia voltar mais a jogar futebol, pela idade, 38 anos, uma lesão séria. Porque foram 7 meses, cara, de recuperação de manhã à tarde. Até você recuperar tudo. Minha perna ficou fraca demais. Eu falei, não é possível que ela vai ficar mais fina que a outra. Até pensei assim, falei, nossa, né? Olhava assim, falei, não é possível. Mas, pela minha teimosia, que eu consegui voltar a jogar bem de novo. Falei, putz, foi até emocionante o jogo que eu voltei, sabe, assim, pra mim. Qual foi o jogo da sua volta? Foi em outubro, era o mês da mulher, né? A gente jogou de rosa, eu não esqueço. E aí eu entrei no segundo tempo, fiz uma jogada do gol, que deu a gente ainda
conseguir prosseguir na competição. E legal. foi, pô, eu fiquei Você emocionado. lembra qual foi o jogo? Contra quem? Foi contra o Ituano. Ituano. É, o Será que a gente tem Correia tava imagens jogando desse lá. jogo aí? O Correia tava jogando. Ituano. Ele foi parceiro seu no Palmeiras? Foi Na meu parceiro no Correia. Palmeiras também, é. E é meu parceiro até hoje. A gente tem a conversa. Então aí voltei a jogar. E depois, em 2020, eu fiz uma cirurgia no joelho. Que aí desgaste de cartilagem por conta da 20 anos. Essa primeira foi em que ano? Foi em 2018. 2018. E aí em 2020 eu operei o joelho. E aí eu fiz desgaste de cartilagem por conta de 20 anos de profissão, impacto, né? Eu fiz uma osteotomia, né? Pra o osso bater em outro lugar, porque já tava... E aí... Então eu fiquei reformado, fiquei Tá zero. Só na folha de pintura, não tapa. já era. Não sinto nada. Tem uma âncora de titânio no tendão, uma placa de ferro no joelho, mas Tá tudo certo. graças a Deus assim, eu consigo fazer todas as coisas que eu fazia normalmente. O Graças a André, Deus. e aqueles que o pessoal fala jogar 100%, atleta profissional, não joga 100%, recuperação. Faz o seguinte, conta pra gente agora como é que é o dia a dia de um jogador profissional. Vamos supor que você vai começar Tá nativa ainda. na nativa segunda-feira, né? O dia como que funciona? Se a gente jogou no domingo, aí na segunda-feira de manhã é folga, geralmente. Folga. À tarde se apresenta quem jogou, faz um regenerativo, um trotezinho, uma massagem, faz crioterapia, né? Todo dia você tem o treino, tem... Aí quem não jogou treina segunda de manhã, segunda à tarde, geralmente, né? Durante a pré-temporada a gente treina 2 períodos direto, quase assim. Geralmente faz 8 treinos seguidos, dá um descanso de um treino, mais 8, vai pra aguentar, né? Tá. Mas durante as competições aí a gente tem uma folga, tipo assim, quem jogou não treina. Aí se você vai jogar na quarta já à noite, também você treina terça de manhã, e treina terça à tarde, quer dizer, vai pro hotel, fica dormindo onde fica. Geralmente é isso, né? Mas é muito intenso, né, às vezes também, né? Não dá pra viagem recuperar. também. E que nem você falou de 100%, cara, assim, dificilmente você joga um jogo 100%. Não tem como você tá sem dor. Alguma dorzinha, tem como. Você tá com dor no músculo da perna aqui, porque você correu muito, ou porque... Uma pancada que Porque você não para de treinar, né? Tá lá Não para, o tempo na todo. verdade é a semana inteira. Que nem a gente joga de domingo. Quando quer ser folga? De segunda de manhã. Aí você vai... Tem cara que não tem, às vezes, porque joga quarta, domingo, então quer dizer, é difícil. Todo mundo vê a parte boa só, né, do futebol. Mas é que nem, por isso que eu tô falando, o que eu tenho hoje de lesão, tudo por conta do esporte, né? E o futebol não é uma saúde, né? Assim. Não. Esporte em si de alto não é rendimento, saúde. todos não são. Não tem jeito. Saúde A gente é você... tem essa imagem, nossa, Saúde esporte. é você fazer uma caminhada moderada de 3 vezes por semana, algum esporte pouco, pra você poder se O cara manter. fala, vai ganhar o que esses caras ganham, pai. Até eu faço aí, ó. Não é assim, não. Vai, velho. não. Não, Não é todo mundo, né? Aí todo mundo vê de fora, aí o cara erra o gol, né? Não Esse é até eu possível. fazia. Tem que ver que tem muita coisa envolvida Tem, também, tem. não é? É diferente se brincar na rua, um golzinho, uma coisa que não tá valendo, né? É diferente, é complicado, mas... André, você tem algum gol que você fez? Esse gol é inesquecível. O gol, você tem que falar de um gol seu. Eu sei que é difícil. Tem. Né? Muito. Não fiz muito, né? Não, tô brincando, eu fiz 70 gols na minha carreira, eu acho, por aí. Como profissional. Como profissional. Todo jogo oficial, né? Oficial. Sem amistoso, sem nada. Só faltou no Palmeiras. Só faltou no... Ô, Palmeiras, vamos fazer um jogo aí. O André tem que fazer Tem que ter um amistoso aí. É verdade. Mas o gol inesquecível, cara, é o contra o Corinthians, né? É um jogo que tava passando na TV Globo, às 4 da tarde, num domingo. Eu imaginei que ele ia falar isso, viu? Eu imaginei, mas foi não falei. porque esse gol me projetou, né? Pro cenário nacional. Todo mundo viu, acho que domingo à tarde, o Kleber Machado narrando, todo mundo assim assistindo. E aí depois que eu fiz o gol, todo mundo ficou sabendo que o André Cunha, tal, o cara de Araçatuba fez gol. Aí quando eu vinha pra cá, o cara fez gol no Corinthians. Eu já sabia, porque fui da sala da esposa dele hoje, na época, namorada na época. E aí quando ele for pra São Paulo, manda trazer uma camisa pra mim lá, pô, não sei o quê. Uma coisa que eu posso falar antes de continuar, cara, o André é um cara realmente nota 10, é um cara abençoado pela carreira dele, é pai hoje, tem uma família que eu não tenho contato assim pouco, mas conheço desde muito tempo. Não subiu pra cabeça, é um cara, não sei se ficou ficar rico, ficou bem, o que ele tem hoje também não me importa, porque fez por merecer, mas não subiu pra cabeça. Eu mesmo posso falar porque onde ele me vê, ele me cumprimenta. Ou é na rua, buzina. Então sempre eu posso falar que não é, o cara ficou famoso, não. Ele, pelo contrário, manteve a humildade e tá colhendo fruto até hoje. Não, mas é o que eu falo, às vezes, que nem eu vou em algumas escolas palestras, né? Eu falo assim, mais do que conquistar dinheiro, títulos, é você ter o respeito das pessoas, é você ser um cara honesto, é um cara de caráter, né? Até onde porque... você chegar, você é bem quisto. Educação, minha mãe sempre me ensinou em primeiro lugar, então eu sempre...
tratei todo mundo igual, independente de todas as coisas, de classe social, qualquer coisa. Então, isso eu aprendi. E acho que é por isso que em alguns lugares todo mundo gosta de mim, assim, em todos os clubes que eu passei, não pode falar nada por conta disso. Então, até porque a carreira, ela dura um tempo, né? Você tá lá no auge e aí depois, né? É uma roda gigante, então, na verdade. A gente tem que ter o pé no chão pra poder continuar de cabeça erguida depois. E até esses dias uma amiga da minha esposa falou que assim, meu marido falou que seu marido é famoso. Eu falei, não, eu não sou famoso, eu sou conhecido. As pessoas me conhecem, às vezes, mas famoso eu não sou, né? Eu fiquei conhecido por conta do futebol, sim. Principalmente no Palmeiras, né? Acho que assim, uma vitória. A Ponte também você chegou. Na verdade, o Palmeiras é porque é um clube grande, toda hora você passa na televisão, sai no jornal. Então, e as pessoas te reconhecem, cara. Passou 10 anos não, eu joguei no Palmeiras em 2005. E em 2018 eu fui assistir um jogo do Palmeiras lá, no Allianz Parque, E aí foi eu, o Bernardo e minha esposa, e aí a gente tava caminhando assim, que a gente pegou o ingresso lá com um cara do clube lá. Aí o cara chegou do meu lado, foi andando do meu lado e falou assim, você não jogou no Palmeiras? Eu falei, caramba, joguei. Legal, né? Depois de 13 anos e o cara lembrar, então quer dizer, e você tá andando assim, eu nem, né? Então isso, sempre alguém lembra de você, vai lembrar porque você fez história, Fez história, jogou num clube que nem o Palmeiras, então é difícil as pessoas, muita gente liga uma coisa na outra, né? André, e qual foi assim a sua maior conquista profissional? A gente falou do gol mais inesquecível, né? Mas analisando aí toda a sua carreira, qual foi a maior conquista que você considera aí? A maior conquista é ter jogado no Palmeiras. Eu acho que é conseguir chegar nesse nível, né? Eu acho que... Título no Palmeiras? Não chegou, ficamos em quarto no Brasileiro, classificamos para Libertadores e no Paulista não ficamos. Aí eu fui campeão paulista pelo 15, na Série A2 também foi um título depois de 16 anos, que o 15 não... É uma coisa que marcou também, meu filho tinha acabado de nascer, então depois de 16 anos o 15 voltar para a primeira divisão, foi com a gente, 20 mil pessoas no estádio de interior. Então acho que foi isso mais assim, né? Acho que jogar com esses jogadores que eu falei, conheci 9 países por conta do futebol também, então... Carreira internacional você chegou a jogar fora? Eu joguei na Angola, 1 ano e meio. Na Angola? Você foi emprestado do Palmeiras para lá? Não, acabou meu contrato do Palmeiras, aí eu fui para Angola. Tá. Em 2008. E aí, como é que é essa experiência? Cara, muda a família toda, vai todo mundo, saudade? Na verdade eu não tinha filho ainda, só era casado, então, mas eu fui sozinho. Mas foi uma experiência de vida muito boa, cara, né? Eu nem imaginava que tinha futebol na Angola, porque guerra civil durante... Sim. Mas já tinha terminado fazia alguns anos. E aí o cara falou assim, tem uma proposta da Angola. Eu falei, da Angola? Vamos ver, né? Aí eu olhei e falei, cara, interessante, né? Receber em dólar, eles pagavam em dólar. Falei, vamos embora. Só que, cara, quando eu cheguei no aeroporto, lá desci, eu falei, nossa, quero voltar. Tem como, né? Não dá pra voltar, né? Tem como, porque, tipo assim, você tá acostumado no Brasil, você chega num país que tava, né, eles estavam judiados, assim, né, tipo... Mas eu falei, já tinha pegado um dinheiro na mão, tipo, falei, vou cumprir com a minha palavra, né? Sim. E aí joguei, cara, 6 meses. E aí eles fizeram uma proposta para renovar. Falei, vamos embora. Você ficou? Fiquei mais 1 ano e meio. Eu fiz contrato de 2 anos e fiquei mais 1 ano. Ai, que legal. E aí depois tive algumas divergências com o treinador, que eu tive uma lesãozinha lá também, tava bom, ele não me colocava para jogar. E algumas coisas que eram boas, os bichos, então eu queria jogar para poder, né? Porque eu tava lá por conta do dinheiro. O bicho, né? Você entra em campo, recebe? Como que entrou, se você entrar em campo e o time ganhar, você recebe. Pode ser no último minuto. Entrou, tá na súmula, você faz parte do... Então aí acabei voltando, mas foi uma experiência de vida, cara. Aprendi muita coisa. Povo sofrido, pobreza, né? Falta de saneamento básico, a molecada não tinha água para tomar, acabava o jogo, eles ficavam loucos, a gente pedia pra gente, a gente dava. Então, quer dizer, aí você dá valor em muita coisa, né? É uma lição de vida, né, cara? Às vezes a gente fica toda vez assim nisso, né? Preciso comprar uma casa melhor, tudo bem. Quero comprar um carro melhor, tudo bem, é gostoso, né? Você ter um conforto, você faz coisas. Mas, cara, muita coisa que você pensar, cara, você tem que viver bem, você tem que estar em paz, você tem que ter amizade, você tem que comer bem. Foi o que você falou, né? O dinheiro, só a isso fama aí, porque tem gente que tem dinheiro, cara. Tem gente que tem muito dinheiro, o cara não tem paz na casa dele, às vezes o cara não tem saúde, então assim... Justamente. Nessas horas você dá valor, né? A gente tem que procurar viver bem. Realidade. Sim. Vixe, pobreza extrema, né? Tem gente que mora lá que nunca teve uma geladeira na casa, não quer dizer, não tem energia, não tem televisão. Imagina, né? Pensar que é só coisa de filme, né? Então, pra mim foi muito bom, assim, né? Falando nessa realidade que você viu, qual foi a maior dificuldade que você teve na sua carreira?
Ó, O que foi mais difícil? Foi a cirurgia? O que foi? Difícil ficar longe de casa, né? Durante esse tempo todo que eu fiquei, principalmente depois que meu filho nasceu. E aí... Quando ele nasceu, você estava jogando? Eu tava em Piracicaba. Aí, com 6 meses, ele foi pra lá. Você perdeu momentos assim? Não, eu vim pro nascimento dele, depois eu fiquei 1 mês e meio sem ver ele. Fiquei jogando direto e 1 mês e meio. E muda muito, né? O bebezinho muda muito. A gente que é pai e mãe sabe como é. E aí eu vinha também, ficava 2 dias e ia embora. Então, quer dizer, cada 1 mês eu ficava 2 dias, porque a gente tava jogando direto. Mas assim, depois que ele nasceu, aí ele acompanhou, ele foi morar comigo. E depois minha esposa parou de me acompanhar, né? Ele tava aqui já estudando, então aí toda vez eu ia sozinho. Então, o que mais, principalmente no final da carreira, foi isso, né? Ficar longe dele. E ele sentia muito, né? Ele falava pra mim, papai, quando que você vai ficar 1000 dias comigo direto, né? Então, aí eu já fui amadurecendo a ideia de parar por conta disso também, né? Eu acho que eu poderia até ter jogado mais 1 ano, 2, até os 42. Então, seu término foi uma junção de fatores. Foi. Eu machuquei, depois eu voltei, e aí já tava programando pra parar por conta do Bernardo. Então a dificuldade é mais essa, né? Você perde muita coisa, né? Quando você joga. Você perde casamento de irmão, casamento de primo, festa de aniversário, você tá concentrado em hotel. Não tem jeito. Meus amigos me ligavam, às vezes, de madrugada, né? Os meus amigos daqui, falando que tava em boate, os caras, né? Pra zoar, né? Eu dormindo, né? Falei, caramba, né? Mas você tem uma temporada aí de férias, como que funciona? Aí eu... Pra quem é profissional. Aí assim. chega no final do ano, a gente tem 1 mês, geralmente. Aí eu comecei esse mês inteiro eu aproveitava tudo que dava, né? Porque sabia que tinha que voltar depois. Mas tem que aproveitar com moderação, né? Porque tem que manter o peso. Mas eu, com comida, cara, eu como de tudo, cara. Eu como chocolate todo dia. Eu nunca tive problema assim, não sei. Até hoje, meu peso não mudou quase nada, sabe? Eu sempre mantive... Só as rugas que aumentam, né, André? Aí o sol, né? O sol vai judiando, não tem jeito. O sol de Araçatuba, vocês não estão ligados. André, o gol então inesquecível foi contra o Corinthians. Foi o jogo também inesquecível ou não? Teve um jogo assim que tava a perder, um jogo que... Teve um jogo esse jogo no Palmeiras que eu dei 2 assistências, também foi um jogo inesquecível, tava lotado, foi um jogo que eu joguei muito bem também, eu não esqueço também. Jogo teve vários, né? Teve um contra o Fluminense, que eu fiz o gol no Maracanã e dei uma caneta no Marcelo, que joga no Real Madrid também. Já é outro patamar. Então tem algumas coisas, entendeu? Então, alguns jogos... Fiz gol no Maracanã, fiz gol no Morumbi, então isso aí fica... Bem legal. É legal, né? Ronaldo Fenômeno não fez gol no Maracanã nunca. E eu fiz. Chupa essa, Renan. Chupa essa, Ronaldo. Aí vai. Só faltou o gol no Palmeiras, só faltou. Torcedores do Palmeiras estão aqui acompanhando a gente. Vamos fazer um mutirão, uma hashtag André no Palmeiras. Só pra fazer o gol. Só se for no Master agora. Eu joguei no Master, né? Eu joguei agora. Teve uma Copa do Brasil Legends, né? Pela Sport TV também, passou. Eu joguei. Aí os caras do Palmeiras me chamaram. A gente jogou contra o Corinthians, empatamos 1-1 e jogamos contra o Vitória da Bahia também. Foi legal encontrar a turma também, ó. O pessoal tudo acima de 40. Tudo acima de 40. E o jogo, André, o jogo que você não quer lembrar, porque é difícil, assim, puta, mano, deu tudo errado, bola na canela, quase faço gol contra, errei tudo. Cara, aquele dia de azar, você fala, meu Deus. Teve um jogo que, assim, eu falei até pro meu filho esses dias, né, que ele bateu um pênalti no futsal e errou. E aí ele falou, pai, eu não quero mais bater pênalti. Eu falei, para, que isso? Falei, você é criança. Só bate quem erra, não. Os memes. Os caras só bate quem erra. Só bate quem erra. Aí eu tava lembrando pra ele, teve um jogo, o 15 de Piracicaba subiu, né? A gente subiu em 2011 pra primeira divisão, então em 2012 a gente disputou o Campeonato Paulista. E aí nós estávamos mal, cara, né, no Campeonato Paulista. Eu tava no banco de reserva num jogo. E aí, contra o Paulista de Jundiaí, lá em Jundiaí. E aí, tava 1-1, já tinha saído um pênalti, o Adilson bateu, fez. E aí, eu entrei no jogo, cara, entrei bem, sofri o pênalti. E aí, eu fui bater o pênalti. O Adilson falou, não, eu vou bater. Eu falei, não, deixa eu bater, vou bater, tô confiante. Tava confiante. Tem isso mesmo, da confiança. Fui e errei, cara. Fui e errei, e estava 1-1. O Paulista foi lá, 2-1, nós perdemos o jogo de 2-1, nós na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Cara, aquele dia eu dei entrevista quase chorando, sabe? O cara veio me entrevistar depois da... Aí, puta, entrei no ônibus, tomei banho, falei, puta, ferrou, né, meu? Se o time cair, é minha culpa. Eu assumi a responsabilidade, errei. Aquele dia foi um dia, assim, péssimo, cara. Eu falei, não dormi, Então, esse dia foi um dia, assim, caramba, eu arrependo. E aí,
Quer dizer, a sorte que nós não caímos, né? E depois tudo deu certo, mas foi um dia que eu fiquei... Esse dia foi um dos dias mais tristes, assim, né? Meu psicológico ficou... Abalado. Ficou abalado. E aí, vamos ver mais uma curiosidade aqui. E aí, nesse caso, você foi lá, falou que ia bater, o cara, não, eu bato, errou. E aí, como é que é lá no vestiário, o elenco todo? Aí eu tem esse negócio assim, quando ganha todo mundo, quando perde todo mundo. E aí o treinador já ficou puto comigo, né? Dura que... E ele foi meu treinador no Palmeiras e na Ponte, o Estevam Soares. Ele tava no 15, ele ficou puto, porque não era pra eu bater. Mas aí, tipo, eu pedi desculpa no meio dos caras. Não, ninguém vai pedir desculpa aqui, não. Ganhou todo mundo, perdeu todo mundo. Então não é só conversa. Só que aí o goleiro que tomou o gol lá ficou bravo. Tem que fazer o gol lá na frente, senão depois a gente toma o gol e a culpa é nossa. Porque aí o nego criticou ele, porque ele tomou o gol, também o gol foi meio frango também. E aí ele quis jogar pra cima de mim, mas como eu tinha... Ganhou todo mundo. Fui campeão em 2011, eu tinha ajudado o time a subir. Eu tinha, assim, lá em Piracicaba eu tenho o pessoal gosta de mim, porque eu sempre corri muito dentro de campo, sempre quis... Então os caras me defenderam, mesmo errando o pênalti, os caras me falaram, não é culpa do André, que não sei o que e tal, e aí passou batido, mas... porque tem... Mas você bateu mal, André? Bateu o pênalti mal? Cara, eu mudei, cara, assim, eu sempre batia num canto, né? E aí eu falei... Eu mudei, o cara pegou. Se eu não tivesse mudado, não tinha feito o gol. Deu ruim. Eu ia fazer uma pergunta, acho que ele já respondeu também. Tipo, se alguma coisa até hoje, só que, se eu tivesse feito assim, iria ser melhor. Seria esse isso sempre tem, né? Até de time, às vezes. Se eu tivesse escolhido esse time, talvez seria diferente. Você é São Paulino, André? Eu era corintiano quando era moleque. Corintiano, é verdade. Não, eu era corintiano. Meu irmão é São Paulino. Então eu confundi. Eu era corintiano, né? E aí eu até falo, eu brigava com meu irmão ficava provocando, essas coisas. Mas depois você virei profissional e esqueci. Depois. Aí agora eu virei palmeirense. Não é porque eu joguei no Palmeiras, não. É porque meu filho, Bernardo, é palmeirense. E ele falou, papai, com 5, 6 anos, papai, você tem que virar palmeirense. Eu falei, filho, tá bom, você faz de tudo por um filho. A gente faz. Aí eu falei, tá bom, filho, agora então eu sou palmeirense. Mas tem uns corintianos, tem uma amiga da minha esposa também, minha amiga também, a Ana Tereza, ela ficava rasgando comigo. Como é que você é corintiano virou? Eu falei, aí eu falo pra ela, no meu sangue passa sangue corintiano, mas meu coração é palmeirense. Ela fica brava comigo. Não existe isso. E no caso que você estava falando aqui do pênalti, né? Sim. Então tem esse esquema mesmo, vai aquele que tá mais preparado ou tem a indicação do técnico, não, é para fulano que vai bater agora, decisivo, ou é na hora mesmo, quem tá bem, quem tá confiante. Você deu o exemplo dessa situação, mas normalmente é assim? Não, geralmente é todo, assim, porque vocês fazem treinamento, tem os jogadores, né? que treinam, né? Mas eu treinava pênalti também, eu sempre treinei pênalti. Tem o batedor oficial, né? Isso, aí eu geralmente treina, vamos supor, treina 2, 3, né? Só que eu tava no banco, então não tinha como eu ser o batedor, porque no jogo, se sai um pênalti, tem que ser quem tá jogando. Então, então geralmente tem um batedor oficial, ó. O treinador fala que se sair um pênalti, quem vai bater o pênalti é o fulano. Então, só que naquele jogo, como eu tava bem, eu queria louco pra fazer um gol, já tava, né? E eu já tinha feito alguns gols no campeonato. Então, eu chamei a responsabilidade, na verdade, né? Mas a confiança conta muito, né? Se a pessoa tá lá e não tá preparada, não tá confiante... Até o Cisco viu o jogo aqui contra o Santos, né? Que eu fiz um gol de pênalti. Esse jogo eu entrei no segundo tempo. E tinha um batedor oficial que era o Paulinho. E ele tava no jogo. E eu sofri o pênalti também, e eu já falei, vou bater. E ele mesmo falou, Tom, André, pode bater, porque ele tava meio cansado, tinha jogado o jogo inteiro, eu falei, não, pode dar aqui que eu vou bater. Então, quer dizer, né? E na minha carreira toda eu bati 12 pênaltis. Eu errei 2 e fiz 10. É uma média boa, é boa. Então, quer dizer, né, eu treinava bastante pra... O Veiga tava aí no auge, tava então, falando em errar o pênalti batedor, no São Paulo o que aconteceu? O Reinaldo bateu, fez um gol do São Paulo. Depois o Caleri bateu e errou. E aí e o Reinaldo tava em campo. O Reinaldo deixou ele bater. Acontece, né? Sim. Acontece, só erra quem bate. Né? E quem que é ou foi, né, a sua maior inspiração aí no futebol? Aquele atleta, aquele jogador que você fala, nossa... Eu acho que a maioria não vai conhecer, né? Assim, por conta da época. Eu gostava de um atleta que ele jogou no São Paulo, é o Souza. Era um meia canhoto que jogou no Corinthians. E ele dava um drible de puxar a bola por trás, assim, ele é de Natal. E ele jogou na seleção também um tempo, assim, não foi pra Copa, mas o nome dele é Souza. E quando eu jogava na rua, golzinho de rua, eu falava, eu sou o Souza do Corinthians. Eu me inspirei nele, assim, de ver ele jogando, né? Mas lógico... Teve outros atletas também, Romário, Ronaldo Fenômeno, todos esses caras, lógico. Mas, assim, como eu era corintiano na época e quando eu jogava na rua, era o Souza que eu me inspirava.
bacana. Foi ele, então, que te ajudou aí? Foi, vixe, o Souza... Não, mas não é esse careca, não. É o outro aqui, ó. Esse mesmo. É esse. Esse meio canhoto. Ele jogou no São Paulo também depois. E você é destro? Eu sou destro. E dá a diferença aí, ser destro, canhoto? Tem mais, o pessoal... tem mais possibilidade profissional? Não. Tipo assim, canhoto, nossa, ou não dá diferença? Mais probabilidade profissional não, mas o pessoal fala que canhoto geralmente é mais habilidoso, né? Tem um... Diz a lenda. Diz a lenda. Mas acostuma, Desculpa, parece que é meio que costuma ser, parece. Tem hora ali. Que nem o Messi o Messi não é canhoto. Não, o Messi é canhoto. Não, o Messi é canhoto. O Cristiano Ronaldo já é destro. E aí, Cristiano Ronaldo ou Messi? Cara, essa pergunta eu não quero saber, né? Difícil, hein? E assim, eu prefiro o Messi, né? Por quê? Porque ele é mais habilidoso, assim, ele é mágico. Na verdade, eu prefiro o Ronaldinho Gaúcho. Se você colocar, eu prefiro eu acho que eu prefiro até o Neymar, mano. É que o Neymar é cabeçudo, mas o cara Neymar joga é um muito, fenômeno também. O cara joga demais. Ele Falei, Neymar, vamos ver. E a Copa? O que você acha pro Brasil esse ano aí? O que você... Sem ser torcedor, né? Não, mas não tem como a gente não ser torcedor como brasileiro, cara. A gente entra em Copa do Mundo, a gente é o maior ganhador de Copas. E tem um time bom, né? Se você for ver, tudo bem, né? Que falar, tudo bem, a França é forte, a Bélgica é forte. O Brasil também é forte, cara. Forte. É que a gente tá acostumado na época que tinha 7, 8 craque, não tem. Isso na verdade, a gente tinha umas gerações que era... Não tinha como, né? A época que a gente acompanha, né? A Copa era mas o Brasil tá com uma seleção boa, cara, de jovens, tem talento. Assim, tem chance, porque Copa do Mundo é tiro curto, né, cara? É um mês, cara. Envolve muita coisa. Você vai estrear, tem que ganhar, tem que classificar. Tem recuperação, se lesiona durante, aí. Também. Às vezes pode... complicado. Até antes, você perde alguns jogadores, né? Naquela partida contra a Alemanha mesmo, o Neymar não jogou. Tudo bem, não quer dizer que não seria 7, podia ser 7-1. Podia ser 4. Podia ser 7-4. Podia ser um 5. Mas também teve o zagueiro, né? Também não jogou. Jogou o Dante, não foi? Jogou o Thiago Silva, acho que não jogou. Não. Foi jogou o Dante e o Davi Luiz também, muda muito. Então, é um monte de coisa que, né? O futebol... É a mesma coisa o Renato Augusto tivesse feito gol, aí são aquelas coisinhas. Mas o Si, né? O Si. O Si não entra em campo, né? E o Pedro, vai pra seleção? Tem que ir, cara. Né, o Pedro joga muito. Joga muito, né? Eu sou mais Pedro e o Gabigol, mano. Não sei só eu. Eu também. Prefiro. Assim, no momento ainda ele tá bem demais. Ele é um cara assim... A gente tá sem um 9. O Richards, que joga de 9 às vezes, joga na beirada também. Mas 9 é um cara... Igual ele, a fase que ele tá... Ele já era pra ele ter ido, né? Quando tava no Fluminense, ele lesionou. Lesionou o joelho, sim. Não, tem que ir, assim. Mas o Tite tem as preferências dele, né? Tem essa teimosia. Eu tenho uma curiosidade que eu quero perguntar. E essa história aí de trocar a camisa no final do jogo? Quantas camisas você tem em times diferentes? Como é que funciona? Sua coleção aí. Então, na verdade é assim, quando eu cheguei na Ponte, porque tem times que nem, depende do time, você não pode trocar camisa, senão não tem outra pra jogar depois, né? Tá. Mas quando eu cheguei na Ponte, a gente tinha direito, quem jogava de titular e reserva, tinha direito a uma camisa por jogo. Então, você podia fazer o que você quiser com a sua camisa. Então, no próximo jogo você ia Então, eu podia trocar a camisa, ou se não, guardava a camisa pra mim da Ponte. Agora, no Palmeiras, quando você era titular, você tinha 2 camisas por jogo. Então, você jogava no primeiro tempo, no segundo tempo, geralmente, a gente troca. Assim, troca... Sim, pra você jogar. E aí você pode trocar no intervalo ou no final do jogo com alguém, né? E eu tenho, assim, uma coleção lá em casa. Ou jogar pra torcida, né? Ou pra jogar pra... Pode também, E aí eu troquei. Eu acredito que eu tenho umas 60 camisas, assim, lá em casa Só que é meu irmão que aproveita e usa, né? Mas eu tenho do Fluminense, do Flamengo, do Corinthians, do Santos. Tenho do time da Venezuela também, o Deportivo Táchira. Você tem alguma autografada? Eu tenho uma do Palmeiras, que eu joguei a Libertadores, que já tá com o autógrafo de todos os jogadores daquele ano, né? Enquadrada num quadro. E tem uma do 15 também, de 100 jogos. Tem alguma dessas no seu Instagram, na foto? Do 100, né? Acho que dos 100 jogos. Dos 100 jogos tem eu com ela, né? No dia do jogo, Assim, mas ela tá no corredor de casa lá. Tem uma do 15 de 100 jogos e uma do Palmeiras autografada. E no começo, André, quando você é profissional, aquela coisa de você tietar os outros jogadores, assim, que aqui, às vezes, eu jogo no Araçanuá, eu no Penaponense, você acompanha pela televisão, Série A, fala, cara, será que um dia primeiro ídolo que você encontrou. Tipo assim, mano, marcar esse cara ou jogar com esse cara, deu uma sensação, deu medinho também, né? Quando eu cheguei mesmo no próprio Palmeiras, né? Assim, na Ponte eu já joguei contra os caras, troquei, alguns caras não queriam trocar, que nem... já prometi, que nem eu tentei trocar com o Romário, aí eu joguei contra o Romário, ele... Essa é a camisa?
Ali de 100 jogos, mas a camisa, na verdade, tem o número 100 atrás, né? Eu tô em pé segurando, isso, essa aí, número 100. Legal. Eu ganhei uma camisa, 2 camisas e um... Essa é uma das suas favoritas, ou não? O 15, na verdade... A que você guarda, assim, com maior cuidado. Ela tá na parede de casa, essa aí, né? Essa aí não dou pra ninguém. E então, assim, eu troquei camisa tentei trocar com o Romário, troquei com um monte de gente, né? Mas assim, de tietar, quando eu cheguei no Palmeiras, né, no primeiro dia, assim, a gente apresentou em Jarinu e cada um tava num quarto individual. E aí eu treinei tudo e os caras do Marcos, tudo, eu falei, pô, vou comer, vou pro quarto e tal. Aí eu falei, à noite, pô, não tinha pra fazer, tipo assim, mexer, sei lá, mas aí eu coloquei a cabeça pra fora assim, aí o Marcão me falou, vem cá, me chamou. Falei, caramba, o cara mais pica do negócio, time, tipo assim, o cara mais... O maior nome, né? Campeão de tudo. E aí me chamou e falou, vem cá, vamos... Conversando com os caras, com ele, com o Sérgio, cara super, sabe, gente boa mesmo, assim, cara... O Marcão fala muito fora de série, bem, fora de série. Eu sempre cheguei primeiro nos treinos, assim, em vestiário, e ele também. Só que ele era pra fumar, né? Conta a história dele, né, na seleção, que a gente jogou... Ele me chamava de Tocha, por causa da minha barba era meio ruiva, por causa do Quarteto Fantástico, aí ele... Ô, Tocha, se alguém chegar aí do treinador, você me avisa que eu tô lá no banheiro fumando. Então, quer dizer, ele era fora de série, cara. O cara é gente boa pra caramba, sabe, assim. Você tem contato ainda com os pessoal, assim? Bem né? Pouco, que nem eu fui jogar o LED lá, encontrei alguns, eu converso com alguns, mas assim, é difícil, né? Cada um vai pra um lado, assim, Araçatuba é muito longe de São Paulo também, né? Os caras geralmente estão tudo ali, né? Tudo ali. Então lá eles se encontram mais, agora a gente aqui tá longe. Você pretende voltar pra São Paulo, assim, ou vai continuar por aqui mesmo? Eu, se eu não fosse morar aqui, eu ia morar em Piracicaba, né? Porque eu gosto de lá. Então, mas agora morar em São Paulo, só se o Bernardo for pra lá fazer alguma coisa estudar ou jogar. Seguir a carreira do pai, né? O faz o seguinte, eu vou falar uma coisa. Isso aí também. Essa foto aí, expliquei pra gente. Isso aí foi uma conquista pessoal também em 2018, quando eu me lesionei, eu tô até de Robofute ali, dá pra ver. Botinha. Mesmo me machucando, eu fui considerado o melhor meia da Série A2 de 2018. Caramba. E aí eu participei da seleção do Paulista. E aí foi legal também, com 39 anos já. Bacana. Foi muito legal, assim, eu fiquei muito feliz. Você tá com e eu tava jogando muito bem. 40 e... Tô 43. Não precisa revelar as idades. Bem pra caramba, 43, olha aqui, pô, você é louco. Parece que tem mais. Ela rodou com o pneu murcho Tá muito bem? tempo. Não, mentira, tá bem pra caramba. Reformulado, já funilaria, pintura. Tem que dar uma... Que legal, André. Isso aí foi legal, cara. Aí eu fui lá receber mesmo machucado, eu falei, não, preciso participar disso, né? E com relação à medalha, troféu, qual a que você tem você guarda com maior carinho, quantidade de medalha, essas medalha eu tenho bastante, troféu milhares. Bastante. Tem um troféu de melhor em campo contra o Corinthians também. Algumas coisas assim, de melhor em campo eles davam algumas coisas. Isso eu tenho, mas tá guardado assim em casa. Tem um de campeão paulista da Série 2 do 15, que nem é uma medalha que eu guardo com carinho também. O 15, na verdade, eu tenho um carinho muito especial. E eles fizeram pra mim uma homenagem também. Muito, muito bonita e eu sou grato por isso, né? O 15, na verdade, sempre vendeu camisa só número 15 na loja dele, entendeu? Não vende número 2. Eu quero comprar a camisa número 2. Não tem. Só 15. Número 10, não tem. Por causa eles fazem já um marketing. Um marketing. Camisa 15, então... Sabia não, que legal. Agora, acho que se bobear, eles podem até estar vendendo. E aí, cara, eles fizeram uma camisa em minha homenagem. Comemorativa, uma edição limitada com 250 camisas. Com a número 8, que é a camisa que eu usava. Que legal. E aí tem o meu autógrafo na frente, já ali gravado. Tem até no Instagram. Não, mas não é essa aí, não. Não é essa? Ela é preta e tem uns detalhes dourados. Ela tem uma marca d'água aqui de uma foto que eu dou um soco no ar contra o Santos. Ela é bem diferente. Ela é comemorativa. E ela tem a numeração atrás. Começa do 00. Você tem uma dessa? Eu tenho a 000. Ah, tá. E aí vai começando, 001 até 250. Entendi. Ela tem a numeração atrás. Aqui atrás tem uma numeração. E aí vendeu todas. Então é raridade. E tem o seu nome na camisa, vem com o André Cunha. Não, ela tem meu autógrafo só o seu aqui. autógrafo. Número 8 atrás, os patrocínios, e ela é diferente. O número é dourado. Isso aí é a marca d'água que tem na camisa. Esse soco no ar que eu fiz o gol contra o Santos. E aí também eles fizeram essa homenagem. Olha aqui, fala lá, Cisco Oficial, curti lá. Pera aí que eu já vou curtir agora. Então, assim, cara, é motivo de orgulho pra mim. Apenas 250 pessoas tem uma camisa tem. com o meu número 8, então quer dizer, eu fiquei muito feliz, né? Legal, hein? O pessoal... 15 de Piracicaba. Parabéns pela atitude. Parabéns. Então, assim... Será que algum seguidor aí, pessoal que tá assistindo o nosso podcast, será que alguém vai ter essa camiseta? Eles me mandam mensagem direto já de Piracicaba. O pessoal, assim, é uma cidade que
criei alguns laços, né? Assim, um carinho muito grande com a torcida. Tanto é que você tem até vontade de algum dia, né? Se de repente for mudar de cidade e morar lá, né? Sim, lá é uma cidade. Seu número preferido é 8, André? Sempre procurou ter 8? Usava sempre. Aí, ó, essa é a camisa. Essa linda. A frente dela é bonita. Linda, dourada, linda. número Aqui, 8. É ó, a isso. marca d'água. E o autógrafo bem no meio do peito ali. Todo no estilo. Eles fizeram o lançamento na Festa das Nações que tem lá também. Foi muito legal, cara. Foi uma homenagem legal, bacana também. Palmeiras você usou? Número 2. Número 2. Na Libertadores, porque aí é número de inscrição, né? Inscrição na Ponte. Na Ponte também, na maioria das vezes, número 2, que eu sempre jogando, então. E aí no 15 era número 8, geralmente. Que show de Legal. bola. Nós falamos de parceiros, né, do futebol. E aquele jogador, não sei se você vai falar o nome ou não, mas aquele que, mano, esse é um pé no saco, mano. Esse aqui, se eu pudesse dar uma cotovelada no de cabeça, era esse que eu ia... Porque tem, né, mano? Tipo o Davidson, mano. Mano, aquele que deu, velho. Nossa, cara. mano. Não, mas ele é assim, ele é folclórico, ele é engraçado, né? Mas ele fez palhaçada contra o São Paulo de novo, né? Não, mas é jeitão dele, né, mano? Mas é aquele cara que irrita, né? Ele eu sempre, assim... Mas é de propósito, né? Jogando assim, eu sempre respeitei muito, né? Os meus adversários e os jogadores do meu time também. Mas tinha o Léo dos Santos, sabe? O lateral esquerdo. O baixinho. Cara. Eu sempre joguei contra ele tinha uma carinha de chatinho, sabe? Ele não era receptivo. Eu jogava com os caras, eu pedi desculpa, quando ele não. Você chegava, ele ficava com uma carinha meio de bravo, assim, daquele tamanhozinho, né? Cara de bravo e tal, cheio de... Mas era o jeito do cara, o cara deve ser gente fina pra caramba, mas... Era mais, mas nunca teve ninguém assim que eu falei, mas lógico, né? Sempre tem aquela raivinha assim, né? Às vezes que nem você leva uma pancada e fala, daqui a pouco eu vou devolver, vai ter uma hora que eu vou, né? Essa foi de propósito, depende. Você fala, agora daqui a pouco vai ter volta, né? É normal. Contra né? jogador assim, maldoso, que você considera? Tipo, o cara sempre vem meio que por cima, sempre vem já preparado. Ou mais folgado, né? Cara, assim... Tipo o Fagner do Corinthians, assim. O Fagner chega não, duro, cara. uma voadora. O cara nem falta Deus, juiz lá, cara, mano. Não, assim, na verdade eu levei pancada pra caramba, né? E é habilidoso também, né, mano? Né? E deu umas pancadas nos outros também. Deu um pouquinho também, mas assim, é mais apanhei. Mas porque batia. Mas não tem um cara assim que eu joguei contra e o cara fala, pô, lógico, tomei já pancada, né? E fiquei puto, né? Mas não teve nenhum assim que eu joguei que nem o Fagner. E eu via. Joguei contra jogadores que chegavam o pau, né? Que nem o Odivan, do Vasco, esses caras, chegava o Clebão do Palmeiras. Teve uma história, agora eu lembrei. Clebão. O Tonhão jogou no Palmeiras. Assim, e ele foi treinador do Legends agora. De bico não, Tonhão, né? Ele foi treinador do Legends e me levou lá, né? Eu tava jogando no Araçatuba aqui, ele no Nacional, final de carreira. E aí fizeram uma falta em mim, eu caí, ele pegou e pisou em mim. Não sei se foi sem querer ou por querer, assim, ele tava passando, eu acho que ele pisou. E eu nem vi, eu dei um soco na panturrilha dele, assim, né? Cara... A hora que você olhou... A hora que eu olhei era o Tonhão, e ele era todo... Ele falou, você tá maluco, não sei o que. Aí o cara que jogava com ele na zaga do lado, falou assim, Tonhão, quebra a perna dele. Cara, esse dia eu fiquei com medo, cara. Esse dia, eu só pegava a bola e tocava de lado. Esse foi o único dia, assim, o único dia da minha vida que eu fiquei com medo, cara. Eu falei, cara, eu era novinho ainda, eu tinha 21 anos. Falei, cara, esse cara quebrar minha perna, ele era gigante, assim, perto de mim. E ele já, final de carreira, eu falei, se ele quebrar minha perna, eu tô ferrado. E o cara quebra a perna dele, Tonhão. Eu falei, meu Deus do céu, esse dia eu fiquei com medo. E aí eu até contei pra ele a história lá, que eu encontrei ele. Ele falou, não, eu nem lembro. Ele falou, nem lembrava. Mas eu falei, ainda bem, mano. Ufa, ainda bem. Vai que você ainda lembra bem agora. Eu tenho medo até hoje, Tonhão. Você lembra até agora? Foi eu não, mano. Tá maluco, ele ficou bravo. O bicho era forte. Tonhão, de bico não. E com relação, assim, a árbitro, né, o juiz, teve alguma história, algum desentendimento, porque é uma pressão muito grande, né? Não, mas com o árbitro, cara, até o fim da minha carreira agora, os caras sempre me trataram muito bem e eu também. Eu nunca fui de reclamar assim de uma forma... Você foi expulso já, né? Cara, eu fui expulso 2 vezes. Uma vez era na máfia do apito, lembra o Edilson Carvalho? Lembro. Ele me expulsou, eu tava no Palmeiras contra o América de Rio Preto, cara. Me ferrou também, né? Porque me expulsou, eu voltando a jogar, ele me expulsou e teve todo aquele escândalo, porque os caras... Compra de jogo, né? Tava vendido o jogo. Então, quer dizer, o Palmeiras perdeu aquele dia, então, quer dizer, me ferrou. Me ajudou a me ferrar, porque eu fui expulso, perde o time, perdeu, com a menos, culpa de quem? Então, e fui uma vez expulso aqui no Araçatuba só. Mas aí tomei um amarelo depois de simulação de pênalti. O cara ficava ao pênalti, o juiz, eu falei, não imagina, isso nem tem essa simulação. Mas com a arbitragem assim, cara, eu sempre fui muito bem, sabe, assim, resolvido, conversava numa boa, nunca fui lógico, reclamava, dava aquela pressãozinha, como todo mundo faz, mas eu sempre respeitei os árbitros, os caras sempre me respeitaram, assim, até hoje eles
quando eu tava terminando a carreira, me via fora do campo, e aí, não vai jogar e tal. Né? Então foi tranquilo. Com a arbitragem eu sempre... E com tranquilo. a torcida? Com a torcida, acho que eles queriam me pegar muitas vezes, né? Eu acho que no Palmeiras, uma vez também, a gente perdeu o jogo lá no... Porque a torcida é assim, né? Tem hora que tá te apoiando e tá com você quando você erra. Quando tá ganhando, tá tudo bem. Perdeu, meu. E aí? E aí teve um jogo no Palmeiras que a gente perdeu, não lembro contra quem. E eu morava na frente do palestra ali, atravessando a rua, tinha um flat. E aí acabou o jogo, eu fui atravessar, mas aí com segurança. Tipo, com o armário do meu lado lá, já tinha acabado um pouco. Só que bem na esquina ali da Aliança, agora tem uns bar cheios de palmeirenses, o cara fica tomando, né? A mancha verde ali do lado. E aí eu tive que atravessar com ele, a hora que eu atravessei, jogar bola, xingando, né? Aí depois o cara me deixou no portão e voltou, mas não, pressão de torcida direto. Nessas horas assim, onde é o psicológico, como que, tipo assim, você sempre se deu bem, faz, porra, mano, ou sabia que tava mal e realmente, pô, os caras têm razão, eu não tô bem, faz tempo. Como que, Cara, como assim, que funciona? você Teve uma situação, teve um momento onde você deu essa balançada assim no psicológico? Lógico, tem vezes que você fala, putz, não é possível, né, cara? Você tem que ter autocrítica também. Você fala, cara, hoje eu fui uma merda. Lógico, você tem que falar, fui mal demais. Os caras têm razão. Os caras têm razão, não tem como, né? Acho que futebol é assim, não tem como. Mas assim, eu, graças a Deus, assim, eu tive muitas... A maioria dos jogos que eu fiz, lógico, eu fui muito... Tive uma regularidade boa, entendeu? Não teve um jogo que eu fui um desastre. Nunca fiz um gol contra, sabe? Não me lembro de ter entregado um gol, assim, sabe? Perder uma bola e sair o gol, alguma coisa assim. Então, assim, mas é... Então, você pensar em desistir de jogar devido a essa isso aí nunca teve... Nunca. Porque tem jogador que, pô, vou parar porque não tá indo bem, não sei o que. Sim, tem jogador que fica depressivo às vezes, tem cara que não consegue depois jogar mais, né? Futebol, assim, é o que eu falei pra vocês, né? Assim, é uma pressão muito grande, dependendo do clube que você joga ainda, quer dizer, você tem que ganhar sempre. Leão por dia, né? Você imagina. André, e o seu filho? Como que ele vê, assim, em relação à sua carreira? Ele não deve lembrar, né, de alguns momentos, assim, mas como que ele vê hoje, sabendo que o pai dele... Ele vai jogar profissional e vai fazer o gol, no camisa do Palmeiras. Rapaz, eu fiz o gol do Palmeiras. Sabendo que o pai dele foi aí profissional, como que ele... Ele curtiu, assim, como ele foi morar em Piracicaba, com 6, 8 meses, ele entrou comigo no campo. Entrou com você no campo. Entrou no campo e depois, já em 2018 que eu voltei também, ele já participou, já viu gols meus. Então ele participou de alguns momentos. Mas ele não... Mas não tem uma na época memória, do Palmeiras, assim. então ele não era nascido, em alguns lugares na ponte, alguns gols, mas ele já viu, né? Ele teve época que ele pegava o meu DVD, todo dia, pai, quero assistir. Colocava o cara, falava, não aguentava, nem eu aguentava mais ver meus gols, minhas coisas. Mesmo. Mas ele é apaixonado por futebol. Você é a maior inspiração dele, será ou não? Eu acredito que sim. Acho que desde criança, assim, eu pratico futebol com ele, brinco de bola com ele, sabe? Assim, então ele é apaixonado por futebol. Ele faz escolinha... Ele fala em escolinha, André, fala um pouquinho, vamos só lá sua escolinha. Então, ele treina lá na escolinha do CT Falcão, que eu dou aula, né? Que dá aula o Murilo, o Leandro Alves, o Renato, o Cadu, a Maria Beatriz e o André. E o Johnny é o gestor. Então a gente tem 3 unidades da CT Falcão. É uma licença do Falcão 12, do jogador de futsal. O Falcão CT Falcão, aqui em Araçatuba. Isso, é uma escolinha autorizada pelo Falcão. Que é é só simplesmente o Falcão, gente. É, o melhor jogador de futsal do mundo. E aí nós somos Mas não é só futsal, né? Não, são 3 unidades. Não, é uma de futsal no Colégio Judá, uma no Maisolé, que é ali atrás da Vianney Motors, e outra lá na Chácara do Maior. Então são 3 unidades. E quem quer participar da escolinha, como é que faz? Pode entrar em contato pelo Instagram ou comigo também pelo meu Instagram, que eu passo o contato, né? Pode fazer uma aula experimental também. E o Falcão. Falando nele, aí. Esse é o seu filho? Esse é meu filho, E o Falcão. Ele tá treinando também. Esse dia ele fez um controle com o Falcão lá no Bola 7, você acredita? Gravou, ele ficou louco. Ficou em choque, né? Bernardo. E como que chama a escolinha? A escolinha é CT Falcão. CT Falcão. CT Falcão 12. E qual que é a idade pra criançada? De 3, tem baby foot, de 3 a 17. Aí tem futsal, tem futebol de campo? Futsal e futebol de campo. Tem o Instagram aí do... Tem, CT Falcão 12 Araçatuba. Esse aí foi um jogo em Piracicaba, que ele foi, aí o 15... fez uma camisa com o nome dele, entreguei. Você jogou futsal? Jogou, né? Joguei aqui também, assim, um pouquinho no Corinthians, um pouquinho, na BB, em alguns lugares, no Araçatuba Clube. Eu comecei no Araçatuba Clube, no Clube dos Médicos. E depois joguei com o Bila também. Eu joguei bastante, eu joguei um pouquinho de futsal também. Vamos procurar aí o Instagram do CT. CT Falcão 12. CT Falcão 12. Araçatuba, né? Porque aí tem o oficial que é o dele. E aí tem lá todas as informações, pode entrar em contato. Esse também joga, meu pai amado. Esse aí é mágico, né? E tem alunos da escolinha que estão
Indo bem Tem, também, né? tem o próprio filho do Luiz XV, né? O Henrique assinou com o Palmeiras agora. O Luiz, o filho do Luiz, Luiz era goleiro, XV, foi goleiro. ele Marido assinou da com o Palmeiras, Denise, né? Foi morar lá já com 11 anos. Caraca. Luiz tá morando lá. Tá lá? Porque só a loja com 14, né? Então o Luiz teve que ir com ele, tá lá, disputando o Campeonato Paulista Sub-11. E ele joga Palmeiras. posição? Goleiro. Goleiro Igual o Luiz. Nossa, igual o Mano, eu Luiz no Aia, cara. Jogava Luiz bem XV, pra Luiz XV caramba. é bom, jogou na América de Rio Preto. Ele era mais baixinho na época, mano, goleiro assim, catou lá muito, ele tava de reserva, ele entrou no jogo, mas ele fechou o pega gol. pra caramba. Ele joga no Brameiros também. No Brameiros, tá. Veterano comigo lá, eu também jogo lá. Né? Mas aí tem alguns jogadores nossos lá. A gente tem uma safra muito boa, sub-10, sub-11. Tem bastante. Isso é uma franquia, André? Na verdade é uma licença. Uma licença do Falcão 12. Aí tem os treinamentos de goleiro também, específico. O Luiz XV que dava, né? Ele foi embora. E você dá aula pra qual idade? Eu dou aula de 7 anos pra cima. Aí tem o Baby Foot, que é um pessoal que dá mais... Mais lateralidade, recreação ali pra início porque mesmo. é lúdico, né? Não tem jeito, como você ensinar futebol com uma criança de 3 anos. Ele Da quer sua brincar. idade, Sim, né? quer Começa a brincar. ser mais a escolinha mesmo, isso, base. Né? Iniciação. Aí, E é a idade que você prefere eu prefiro. trabalhar? Eu gosto de criança, que nem eu gosto de criança também, menor, né? Mas, assim, eu prefiro já para poder ensinar mais um pouquinho, assim, passar né? mais experiência. Passe, algumas coisas assim que... Um pouquinho mais de Você. técnica. É, né? isso. Mas é legal, cara. O projeto é bom. Acho que tem quase 300 alunos nas 3 unidades somadas. É bastante aluno, cara. É porque a escolinha tem de monte, Disputa né? campeonato mas também, com tá qualidade. Tá disputando uma... E uma é Copa- diferente as escolinhas, né? Antigamente, na nossa época, não tinha escolinha. Você treinava sábado e jogava domingo. Era assim, né? Bem na minha época. Eu jogava no Municipal, que era do Bosque. Do Bosque. Eu Do jogava no Charanga, Seca. então tinha o Seca Ferraz, é isso Seca Ferraz. mesmo. Operário, Era América, é isso mesmo. A gente jogava no sábado, por isso que eu joguei basquete. Durante a semana basquete, Porque não sábado tinha o de que manhã fazer. eu treinava futebol e jogava domingo, é isso aí. E dependendo da idade, tem também esquema de preparação física. Tem tudo, é tudo separado por idade, né? Por A gente idade. separa sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17. E aí, a partir de tal idade, tem mais treinos na semana. Geralmente é assim, pode treinar de 2 a 3 vezes por semana. Tá. Porque também a gente tem que pra poder dar o treino para todas as categorias, senão a gente não consegue, né? Se não tem tempo Aí tem- pra tem- todo Não mundo. tem tempo para todo mundo, né? Tático, Tem treino tudo, de- a gente faz tudo que envolve futebol. For um time uma- profissional. Isso. Mas é bacana o projeto. Bem legal. Tá crescendo cada vez mais. Teve a pandemia ainda aí, né? Nossa, Parou um pouco, mas agora já tá voltando com tudo. E aí, Natália, mais alguma curiosidade da vida de atleta, jogador profissional? Eu tenho mais uma pergunta. Sabia que você achava que eu perguntei? Tenho certeza. Se for pra você deixar, assim, uma mensagem pra criançada, molecada, né? Porque o futebol é o sonho nacional. Sim. Todo mundo, você pergunta aí na sala de aula, o pessoal quer ser jogador. Sim. Mas eles acham que é muito fácil, né? E aí, que dica que você pode deixar, apesar de que a sua história foi um pouco diferente, começou mais tarde um Sim, pouquinho, né? Mas o que você pode deixar pra eles, pra essa garotada aí que quer ser jogador, ficar mais atento aí, como conseguir? O que você pode dizer? É o que eu posso falar assim, né? O futebol é muito legal, né? É muito bom, né? Você conseguir realizar isso. Mas não é tão simples assim, não é tão fácil. Eu falo muitas vezes para os alunos. Tem muito jogador que foi melhor que eu que não virou atleta profissional. Tem muito jogador pior que eu que virou, né? Mais do que eu até jogar em outros times. Então o que eu falo primeiro de tudo, né? É você estudar, você não achar assim, não, eu vou ser jogador de futebol e pronto. Não preciso estudar. A gente precisa estudar, a gente precisa ter uma educação boa, né? Eu acho que respeitar pai e mãe sempre. Eu fui um cara que nunca usei drogas, nunca fumei, acho que bebida também nunca bebi, entendeu? Então acho que isso ajuda muito. Né? E para você ser um atleta, você tem que ser um cara dedicado. Você tem que fazer sempre algo a mais. Eu sempre falo. Disciplina, né? Esporte a gente aprende a ter futebol, disciplina, né? todo mundo sabe jogar. Sim. Você tem que fazer alguma coisa diferente. Eu falo até pro meu filho, não adianta você ser igual. Se você for igual, tem um monte. Você vai ser igual. Se você vai ser igual, você tem que fazer alguma coisa a mais. Eu sou melhor fisicamente. Opa, então você é melhor fisicamente que Tem um já é uma ponto, coisa. um extra. Eu chuto melhor. Opa, Já ótimo. é outro Eu ponto. marco melhor. Então, para criança, se diverte. Além disso, futebol na idade de 10, 11, 9 anos, 7 anos, não é para criança competir, tipo, tem que ganhar. Às vezes pais, né, Cobram mais, né? Não, é para se divertir. A gente fala lá no projeto, entra dentro da quadra, faz o que vocês quiserem. Tem que dar carretilha, tem que dar chapéu, você tem que
não pode podar, explorar, né? Você tem que falar... Não precisa só falar, não, você tem que ganhar. Não, vai se divertir, brinca de bola. Você brincando, você faz coisas que você nem acredita, né? Justamente. Então, Você acha que tem pais que às vezes atrapalham Não, muitos, a Que maioria. a carreira promissora de alguns atletas Eu aí? acredito que sim. A gente tem casos do Jean Xera lá do Santos, que era um fenômeno, moleque, desde... Pô, pai do Neymar, né, mano? Em algumas coisas sim, Algumas tem uma coisas, atrapalha, né? né? Assim, Então, acaba- até eu, às vezes, eu acho que às vezes eu atrapalho. Tem dia que às vezes eu pego o caramba. Bernardo, eu falo, caramba, aí eu penso depois, né? Eu falo, cara, não precisava ter, né? Aí eu falo com ele, falo, desculpa, né? Não, né? Porque Mas às vezes, como eu fui atleta, aí você pior, vê acho que é eu pior tenho- ainda. Eu tenho um olhar diferente, né? Eu técnico, consigo né? ver algumas coisas, eu falo, não é possível que ele tá fazendo isso, né? Eu já Nossa, Você falei. errou nisso. Então, mas a gente conversa bastante, mas ele agora, eu tô mais suave agora. Eu tô falando, deixa ele se divertir, faz as coisas que você tem vontade, ele estuda também, que é o importante. Então, acho que é isso, né? As criançadas não se envolver com drogas, estudar bastante, né? fundamental. Seria uma Seguir o idade legal, assim, para começar, para pensar já numa carreira? Isso aí, né, eu acredito assim, né? Que nem eu falo, muitos pais já querem que o filho, que nem o filho do Skins foi com 11 anos. Ótimo, isso é ótimo, mas isso não quer dizer... Cada um tem uma idade para ter uma individualidade, tem uns que nem eu fui com 21 anos. Porque tem pai que o filho nasce, já- não, esse vai ser jogador, bebezinho mas, já tá lá Mas assim, com 14 anos já aloja, né? A criança pode morar sozinha, tipo... Tem um atleta lá, o Saul. Saulzinho é muito tem bom. 9, Ele passou se eu não no me engano. Flamengo. Vai acho que no Atlético Mineiro, se eu O não me engano. Flamengo é muito. O Saulzinho é muito bom, que assim, ele tem uma coisa que às vezes outras crianças não têm, ele não tem medo. Ele já tem uma atitude diferente. É o que eu falo, assim. Eu fui até fazer um curso agora em São Paulo, da Gol Pro, a experiência. É o treinador do Palmeiras, né? O Rodrigo Jordão. Ele é muito bom. E aí, ele reúne as crianças, né? Você paga para fazer as criançadas pagam para fazer a clínica. É uma semana? Foi uma semana, uma semana. E aí o Bernardo foi comigo, né? E tinha alguns moleques lá que jogam no Palmeiras Sub-11 e outros, né, de outros times. E aí você vê a atitude dos moleques que já são lá, que jogam no Palmeiras, é totalmente diferente do Bernardo. Eles não têm medo nenhum. Eles, protegendo com a mão na cara. O moleque reclama, ele fala, não reclama não, que não sei o quê. Então a atitude, a personalidade dos moleques, já o Bernardo chegou lá, mó tímido. Então a parte técnica, às vezes, não é muita diferença. Mas a atitude, que nem o Saulzinho tem isso. Mas aí vai ganhando experiência, né? Isso Ele é bom. participou, Sim, já viu isso. como que você é. tem que ir jogando campeonatos. O Saulzinho já tem isso. Ele divide com os moleques maior, cai, não tem Ele medo. tava com um racho aqui na cabeça. Aqui. Saulzinho, o bom dele é isso. Então, quer dizer, ele já sai na frente. Então, e ele é canhotinho também. Ele é tá bom, fazendo chuta. um trabalhinho com a gente na academia lá de... O Saulzinho, ele de tem assim, que nem eu tô falando, você vê, ele é um menino que pode virar um atleta de futebol. E ele é canhoto, né? Não quer dizer que ele vai virar, mas ele tem, tendo ele tem possibilidade, talento, tá ele tendo tem, a chance, né? ele Tem que uma- ter paciência, né? Deixar as ele coisinhas é um menino que tem, ele acontecendo. tem a probabilidade, ele pode virar, ele tem condições, né? Mas isso não dá Não quer dizer que não vai credencia que ele vai ser ainda, né? Mas ele O que tem você condições. acha da especialização precoce? Quando a criança tá lá, muito sobrecarregada, de repente acaba, não quer mais, desiste. Na Você verdade, acha que esse excesso na de... verdade, a gente vive num mundo hoje, a gente quer precoce. fazer tudo pro nosso filho. A gente quer que ele faz inglês, quer que ele faz natação, quer que ele faz karatê, quer Aqui, que ele ó. faz futebol, Kumon, Para! Essa aqui Quer é com meus dizer, filhos assim, mano, e deixa aí- o moleque em paz um Mas, pouco. ó, o Breno quer jogar futebol, já Mas tem ele faz que pôr natação, ele. faz judô, futebol. então, mano, então, calma. quer dizer, a gente vive num mundo que impõe um pouco disso. Impõe. Então, assim, antigamente a gente não fazia isso. Eu não fiz inglês, eu ficava Ah, na eu rua. Eu fiz a tilografia. Eu fiz datilografia, eu fiz A inglês, eu SBF fiz só, vai nada. computação, ginástica rítmica, jazz, eu fazia inglês balé. na escola só, né? Eu aprendi o básico. Então, quer dizer, assim, hoje em dia a gente vive numa coisa que O tudo... básico, as cores e dog, cat. Hoje precisa de tudo. O filho tem que fazer não sei o quê. Então, quer dizer, a gente toda hora pressionando. Toda hora. Tem que fazer tarefa, tem que fazer inglês. Tem que... E isso acaba atrapalhando. Então, tudo que é demais, lógico, em excesso. Porque a criança que nem... É criança. Tem que se divertir. Tem que ter o tempo. Só que eu sei que mudou, né? No nosso tempo a gente ficava na rua. Hoje em dia é perigoso, não tem como não tem ficar. Os eletrônicos hoje em dia, tudo... Domina. Videogame domina eles. Então, quer dizer... Então, tudo que é demais não é bom, né? A gente tem que tentar equilibrar um pouco as coisas, que não é fácil, né? Quando Deixar para criar um acontecer, filho, né? Mais do que ficar. criar um filho não é fácil. Não. O seu filho, então, tá com chances aí também de Ó, alguns clubes, como é que tá? Ele fez alguns testes, passou também. Eu falo pra ele assim, ele é melhor que eu tecnicamente, né? Ele chuta melhor. Na idade que ele tem, eu não fazia as coisas que ele fazia. Sim. Mas como eu disse no começo do programa, eu era um cara persistente. E eu queria muito. Eu não sei se ele vai
Ele fala que quer, mas eu não sei se que nem... É diferente, hoje ele tem um conforto Você diferente. foi desenvolvendo sozinho, né? Eu que nem eu morei debaixo da arquibancada. Hoje em dia essa molecada é mais difícil eles passarem por o que eu passei, né? Mas o futuro a Deus pertence, né? Se ele continuar evoluindo, ele falar, pai, eu quero ser, eu vou tentar ajudar ele de alguma forma para que ele realize o sonho dele também. Mas se não, ele vai estudar, vai fazer outra coisa, né? O importante é ser um cara do bem, ser um cidadão do bem, isso, ter caráter, só isso. O resto é o mais importante. Então, mesmo que a criança assim não tenha muitas condições financeiras, ela tem chance. Não, é o que a maioria, é o que a maioria, às vezes, o problema é assim, a maioria tenta por conta disso às vezes, né? Deposita uma esperança no filho, porque pai, mas às vezes não pode ser assim também. Mas o futebol, na verdade, é um esporte fácil, né? Com uma bola você consegue 22 jogar. Não é um esporte barato, se você for ver. Você joga descalço. Se tiver 2 tijolos, você já joga. É diferente de alguns esportes. Eu vou jogar tênis. Põe 2 Havaianas, já faz um jogar golzinho. tênis, tem que comprar uma raquete. Não é barato. Então, quer dizer, é um esporte mais popular do Brasil. Então, pode ser que aconteça, mas não é uma garantia, que nem eu disse, né? Que vai... Tem muitos jogadores, né, da nossa época, que eram muito bons de bola como moleque e não viraram profissional, como outros que não eram tão bons viraram. Sim. Hoje em dia dá pra se trabalhar. Que faz isso acontecer? Persistência, que nem hoje em dia dá pra se trabalhar. Você pega um menino, às vezes, que não é tão bom, mas ele tem um biotipo, ele é alto, que nem goleiro hoje em dia. Não dá pra ter goleiro baixo mais. Os goleiros, pode ver, tudo 1,90m, 1,95m. Dificilmente, o Betinho, que jogou no White, tinha 1,79m. Você não vê mais. Não vê. Você acha Teve que o hoje Jorge em dia... Campos, também do México. Mas não vê, não vê. Não vê. Você acha que hoje em dia pode acontecer igual com você? Pode. Pessoa assim, mais velha um pouco, começar no profissional? Ou hoje a tendência é já pelas escolinhas? Porque as escolinhas acabam indicando, né, dando um suporte para chegar num time profissional. Acho que a tendência é que não, mas ainda dá. Ainda pode acontecer, né? Se o cara tiver muito talento, tá escondido, ninguém viu, de repente o cara cai num lugar e dá certo, né? O Patrick de Paula, do Palmeiras, jogou últimos jogos no Palmeiras na Palco da Favela. E o Palmeiras trouxe, sim. Na verdade, assim, lógico. Se tem que ter sorte também, né? Se você tiver uma base, é melhor. Acho que sim. Já tem ali indicações, você vai poder ter outro treinamento diferente. Eu não tive isso, né? Assim, bate assim, bate assim. Não. Eu já fui da rua Foi fazendo. E depois que eu fui me adaptando, mas dá pra acontecer. O Zé Carlos mesmo foi pra Copa do Mundo também com 29 anos. O lateral direito que jogou no São Paulo. Imitava o Galo lá, né? Isso. Ele joga na seleção de massa. Ele joga 50 anos e corre pra cá. É lateral. É verdade, foi pra Copa, cara. Ele foi, de 98. Então, quer dizer, Deus sabe todas as coisas, né? Falar, vai ser. Se tiver que ser, persistência, né? E aí, mais alguma pergunta para o nosso Perguntei convidado? tudo que eu queria. André, alguma coisa que quer falar sobre sua carreira? A gente não perguntou, sobre a escolinha, alguma coisinha que ficou, a gente acabou deixando. Acho que não, sempre vai faltar alguma coisa, você vai lembrar depois, puta, esqueci. Se ficar disso, aqui, 3 dias conversando, né? Porque é muita coisa, né? Acho que a gente, que nem foram 20 anos, então tem muita coisa. E é gostoso, né? Futebol é gostoso falar. É bom que isso aí é pra vida, né? Não, fica guardado, vai ter história, mas acho que nós falamos tudo, né? Então, legal, pessoal, bacana, isso aí, ó. Deixamos aqui também o CT Falcão 02, onde o André trabalha. Hoje tem uma escolinha muito boa, né? Uma escolinha de verdade de futebol. Não é lá que precisa ficar levando seu filho só para passar tempo, que também tem, né? Que também faz parte de tudo, lógico, mas não é só isso. Fica lá, não. Tem as pessoas responsáveis que vão estar ali dando toda uma iniciação também para o futebol. Então fica feito o convite. Quem quiser levar seus filhos aí para praticar o futebol, né? Só entrar no CT... Falcão 12. Falcão 12 no Instagram. Araçatuba. Isso. Ou André Cunha também. Tem outras já peguei aqui, responde. Ai, muito bom. Eu adorei. Foi muito legal a nossa conversa. Só ficou faltando gol pelo Palmeiras. Só ficou faltando. Caraca, isso ainda tem que dar um jeito. E a camiseta, né? Eu queria ver as camisas sua coleção. Bernardo, aí. Tá na sua responsabilidade. Já coitado do Bernardo. Não tá não, tô brincando. O tio tá brincando, Bernardo. Mas se fizer, você fala, tio papai, valeu pra ele lá. Não, agradecer vocês pelo convite aí. Sempre a gente agradece. Corrida que foi aí, né, pra poder chegar. Não, correria aqui de segunda-feira, geralmente é o dia que eu mais dou aula, então a corrida, mas ainda bem que deu certo, legal. Obrigada pelo carinho, por ter conseguido vir aqui falar com a gente. O papo foi muito legal. Pessoal em casa aí, espero que estejam curtindo, né? Pra quem estiver curtindo, aproveita, se inscreve no canal, deixa o like aí, deixa suas perguntas. Segue a gente no Instagram, segue aí o André. Até pra pergunta, a gente quiser depois fazer, pergunta a gente faz pro André, a gente responde lá, grava um videozinho com ele. André, me perguntaram muita pergunta disso aí, ele responde, a gente posta. Faz um segundo podcast aí, ó, remake. A continuação. É isso aí então, André.
Muito obrigado. Prazer estar te vendo de novo. Bem que a gente tem um contatinho bacana, né? Pelas redes sociais aí. Sim. Mas eu falei, é um cara que eu admiro, um cara que tá aqui do meu lado. Cara, de verdade, assim, O André foi um jogador profissional onde eu, assisti o jogo e realmente o cara de Araçatuba, até falo, porque eu estava com a mulher dele hoje, a Aline, né? Mano, o André, tá lá. E muita gente, perna de pau do caralho, não sei o quê. Eu falo, não, mano, você tem que largar. A gente tem que aprender a valorizar os nossos atletas, porque da cidade, né? muita gente conhecia e ficava nessa tiração de onda. Tá aí, a chupa aí, ó. Isso aí, ó, quem falava isso, ó. E é verdade, mas sempre foi muito bom. A gente tem que valorizar os nossos talentos aí. É um cara que eu sempre torci, de verdade, tá aí, que legal, parabéns. A gente tem que valorizar o pessoal de Araçatuba, né? Hoje nós temos o Alan, que joga no Atlético Mineiro, tem o Lima, que joga no Ceará. Criticar é muito fácil, né? O irmão do Lima, mas não vim fazer academia com a gente. Lá que ele falou, meu irmão, ele falou, mentira. Falei, eu coloquei no cartola lá, ele fez o gol, ainda bem, deu certo. Tem os meninos que estão no Fluminense, no Flamengo, tem o Riquelme, eu acho que eu esqueci o outro nome do Flamengo. Tem um monte, do São José? Eu não sei, acho que é. Tem um monte, na verdade a gente tem vários talentos aqui na Araçatuba, e tomara que eles se profissionalizem logo também, pra dar alegria pra nossa cidade, cada vez mais. Que nós não temos, né? Saiam talentos daqui. O esporte aqui precisa dar uma melhorada também. Uma cidade desse tamanho, aqui é a cidade conhecida como de Latinha, porque lá tinha um time de basquete profissional, lá tinha um time de futebol profissional, lá tinha um time de vôlei profissional, lá não tem mais nada, cara. Mais nada, né? Precisamos melhorar, mas vai melhorar, se Deus quiser. Então tá certo. Gente, muito obrigado. Fique ligado aí nos próximos vídeos nossos e é isso aí. Semana que vem tem mais um episódio aí do nosso Fitcast, então. É isso aí. Muito obrigado, valeu! Tchau!